dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, para mim é uma honra participar deste congresso de DBT para conversarmos sobre um tema que, honestamente, ainda recebe menos atenção do que deveria dentro da saúde mental, que é o impacto emocional de cuidar continuamente de pessoas em sofrimento intenso. Quando falamos em transtorno de personalidade borderline, falamos sobre dor emocional crônica, crises recorrentes, comportamento suicida, rupturas relacionais, medo de abandono, impulsividade e sofrimento profundo. E quem trabalha clinicamente com esses pacientes sabe que não estamos falando apenas de teoria, estamos falando de sessões que permanecem conosco depois que o consultório fecha. De mensagens difíceis, de noites em alerta, de decisões clínicas complexas, do medo real de perder alguém. A DBT revolucionou o tratamento de casos graves, porque trouxe estrutura para o caos. Mas existe uma pergunta que considero igualmente importante. Quem sustenta o terapeuta que sustenta o risco? Porque terapeutas de casos graves frequentemente não adoecem por falta de competência. Muitas vezes adoecem porque se importam profundamente, permanecem continuamente expostos ao sofrimento humano e tentam sustentar tudo sozinhos. E talvez um dos maiores equívocos da nossa profissão seja romantizar a exaustão como sinal de comprometimento clínico. Na realidade, quando o terapeuta perde sustentação emocional, a primeira coisa que geralmente desaparece não é o conhecimento técnico, é a presença, é a capacidade dialética. E também a flexibilidade e a validação genuína. O terapeuta ele começa a sobreviver às sessões em vez de estar verdadeiramente presente nelas. E isso é especialmente importante na DBT, porque a DBT nunca foi pensada para terapeutas heróicos, isolados ou emocionalmente ilimitados. A DBT foi construída sobre estrutura, equipe, limites, aderência e sustentação coletiva. Hoje, eu gostaria de propor uma mudança de perspectiva. Cuidar do terapeuta não é algo secundário ao tratamento. Cuidar do terapeuta é parte do tratamento. Porque não existe prática clínica sustentável sem sustentação humana do próprio profissional. Então, para quem não me conhece, eu sou Gleidna Santos, sou psicóloga clínica e sou fundadora da DBT Paraná. A DBT Paraná é um centro de referência no Brasil, tanto na assistência de pessoas que sofrem com transtorno de personalidade borderline, quanto na capacitação, formação de profissionais em DBT. E hoje é sobre isso que nós vamos conversar nessa palestra. O manejo clínico de pacientes com transtorno de personalidade borderline e alta suicidabilidade frequentemente envolve exposição contínua do terapeuta a crises emocionais intensas, comportamento autolesivo, risco de suicídio, rupturas relacionais e elevada demanda interpessoal. A literatura demonstra que esse contexto clínico pode gerar impacto emocional significativo no profissional, incluindo a hipervigilância clínica, o medo da perda do paciente, a sensação de impotência e o aumento da responsabilidade percebida. Além da complexidade emocional, a DBT exige tomada de decisão clínica contínua, flexibilidade dialética e aplicação contextual de múltiplas estratégias terapêuticas, o que aumenta a carga cognitiva e emocional do profissional que atende esses pacientes. Em contexto de alta demanda e baixa sustentação estrutural, profissionais podem apresentar sinais de desgaste clínico, fadiga empática e redução de presença terapêutica. E sob a perspectiva da DBT, o terapeuta também é compreendido como um organismo vulnerável inserido em contextos potencialmente invalidantes. Dessa forma, estruturas como consulta em equipe, aderência ao modelo, supervisão e suporte profissional não representam elementos acessórios do tratamento, mas fatores centrais para a manutenção da eficácia clínica e da sustentabilidade terapêutica. Isso não são palavras minhas, são palavras da própria Masha Linehan, outros colaboradores da área. Terapeutas de casos graves frequentemente adoecem não por falta de competência, mas por sustentarem um sofrimento intenso sem estrutura suficiente. Pacientes com transtorno de personalidade borderline e desregulação emocional grave frequentemente mobilizam respostas emocionais intensas nos profissionais responsáveis pelo cuidado. Então, a literatura descreve que a presença recorrente de comportamento suicida, crises interpessoais, comportamento autolesivo e instabilidade emocional pode aumentar significativamente a carga emocional do profissional, especialmente em contextos de alta complexidade clínica. No tratamento de pacientes com elevada suicidabilidade, terapeutas frequentemente relatam medo persistente de perda do paciente, hipervigilância clínica, sensação de impotência e elevada responsabilidade percebida. Além disso, a intensidade relacional característica do transtorno pode favorecer oscilações entre
hiperenvolvimento emocional e distanciamento defensivo, especialmente quando o profissional não dispõe de suporte estrutural adequado. A exposição contínua ao sofrimento intenso também pode contribuir para a fadiga empática, desgaste emocional e redução progressiva da capacidade de presença terapêutica, particularmente em profissionais submetidos a elevada demanda emocional, sem espaços consistentes de sustentação clínica e regulação profissional. Sob a perspectiva da terapia comportamental dialética, essas respostas não são interpretadas como falhas individuais do terapeuta, mas como fenômenos humanos esperados em contexto de cuidado contínuo de pacientes de alta complexidade emocional. Por essa razão, Marsha Linehan enfatiza a importância da estrutura terapêutica, da consulta em equipe, o trabalho em equipe, em pares, e da sustentação dialética como elementos essenciais para a manutenção da eficácia clínica e da saúde emocional dos profissionais que atuam em casos complexos. A terapia comportamental dialética é reconhecida como um dos tratamentos com maior sustentação empírica para pacientes com transtorno de personalidade borderline e alta suicidabilidade. Entretanto, a literatura também demonstra que a aplicação adequada do modelo exige elevado nível de sofisticação clínica, flexibilidade comportamental e responsividade contextual por parte do terapeuta. Diferentemente de abordagens mais linearmente estruturadas, a DBT requer equilíbrio contínuo entre estratégias de aceitação e mudança, raciocínio dialético ativo e adaptação constante às necessidades clínicas do paciente em tempo real. Isso implica tomada de decisão clínica permanente, manejo simultâneo de múltiplas contingências e integração dinâmica entre validação, resolução de problemas, manejo comportamental e estratégias motivacionais. Além da complexidade técnica, estudos recentes demonstram que manter aderência consistente ao modelo DBT em contextos clínicos naturais representa um desafio significativo para muitos profissionais. Pesquisadores observam que terapeutas atuam em settings comunitários frequentemente apresentam menor aderência ao tratamento quando comparados a terapeutas vinculados a contextos de pesquisa, especialmente em estratégias dialéticas, técnicas de mudança e manejo de contingências clínicas complexas. Os pesquisadores destacam ali que a entrega aderente da terapia comportamental dialética exige não apenas conhecimento teórico das estratégias terapêuticas, mas também capacidade de você discriminar tensões, utilizar, em que momento aplicá-las e como adaptá-las de maneira efetiva ao contexto clínico específico. Dessa forma, a prática da DBT demanda não apenas competência técnica, mas também sustentação emocional, supervisão qualificada, estruturas clínicas que favoreçam a manutenção da postura dialética e da eficácia terapêutica ao longo do tempo. Vamos falar agora do burnout. O burnout é uma síndrome ocupacional associada à exposição crônica a elevados níveis de estresse interpessoal no contexto de trabalho, sendo particularmente prevalente entre profissionais da saúde mental que atuam em ambientes de alta demanda emocional. O modelo clássico de burnout descreve 3 dimensões centrais: a exaustão emocional, a despersonalização e redução da eficácia profissional percebida. A exaustão emocional refere-se à sensação persistente de esgotamento físico e psicológico decorrente da sobrecarga emocional contínua. Já a despersonalização envolve distanciamento afetivo, redução da responsividade emocional e tendência ao funcionamento automático ou defensivo diante das demandas clínicas. Por fim, a redução da eficácia percebida está relacionada à sensação de incompetência, desesperança terapêutica e perda de confiança na própria capacidade profissional. No contexto da DBT e do manejo de pacientes com alta suicidabilidade e desregulação emocional grave, o burnout pode impactar diretamente processos terapêuticos centrais. A literatura sugere que terapeutas emocionalmente esgotados apresentam maior dificuldade em sustentar presença terapêutica, manter postura dialética, aplicar estratégias de validação de forma consistente e preservar a aderência ao modelo de tratamento. Além disso, o desgaste emocional prolongado pode favorecer maior rigidez clínica, polarização relacional e redução da flexibilidade comportamental do terapeuta. Além do comprometimento de componentes essenciais da terapia comportamental dialética, como equilibrar estratégias de aceitação e mudança, além da análise contextual e responsividade estratégica. Dessa forma, o burnout não representa apenas um fenômeno individual de sofrimento ocupacional, mas uma variável clínica relevante para a qualidade e sustentabilidade do tratamento que está sendo oferecido. O modelo biosocial desenvolvido por Linehan propõe que a desregulação emocional ela emerge da interação entre vulnerabilidade emocional, de aparato biológico, e ambiente social invalidante.
embora originalmente formulado para compreender o desenvolvimento e a manutenção da desregulação de pacientes com transtorno de personalidade borderline, esse modelo também pode oferecer uma importante lente conceitual e compreender o sofrimento emocional de profissionais expostos continuamente a contextos clínicos de alta intensidade emocional. No contexto profissional, terapeutas que atuam com pacientes de alta suicidabilidade frequentemente apresentam elevada responsividade emocional, forte senso de responsabilidade clínica e intensa implicação afetiva no cuidado. Quando essas vulnerabilidades se encontram com ambientes profissionais marcados por invalidação, hiperresponsabilização ou expectativas irreais de desempenho, pode ocorrer aumento significativo da desregulação emocional e do risco de desgaste ocupacional. E isso não são palavras minhas, são palavras de Marsha Linehan, no primeiro manual escrito por ela lá em 1993, ok? Mensagens explícitas ou implícitas como você precisa dar conta, ou terapeuta bom aguenta, ou você não pode falhar. Esse tipo de mensagem pode funcionar como formas de invalidação profissional, especialmente quando desconsideram limites humanos, necessidades emocionais e a complexidade inerente ao manejo de casos graves. Sob essa perspectiva, o sofrimento do terapeuta deixa de ser compreendido exclusivamente como fragilidade individual e passa a ser analisado também como resultado da interação entre vulnerabilidade emocional, eu trouxe para vocês anteriormente, de aparato biológico, e contextos profissionais insuficientemente sustentadores, invalidantes. E aí, a filosofia dialética da terapia comportamental dialética enfatiza justamente a necessidade de equilibrar responsabilidade e validação, competência técnica e humanidade, compromisso clínico e sustentação emocional. Dessa forma, estruturas como trabalho de consultoria em equipe, supervisão clínica, aderência ao modelo e apoio profissional tornam-se fatores essenciais, não apenas para o cuidado do paciente, mas também para a regulação emocional e sustentabilidade do próprio terapeuta que atua com DBT. Um dos principais fundamentos da terapia comportamental dialética é a busca contínua pela síntese entre polos aparentemente opostos, processo denominado como pensamento dialético. No contexto clínico, isso implica que o profissional precisa equilibrar envolvimento genuíno, validação e compromisso emocional com limites consistentes, responsabilidade compartilhada e sustentação estrutural do tratamento. No manejo de pacientes com alta desregulação emocional e comportamento suicida, terapeutas frequentemente experienciam intensa implicação afetiva e forte senso de responsabilidade sobre a segurança e evolução clínica do paciente. Entretanto, a literatura da DBT enfatiza que assumir responsabilidade absoluta pelo sofrimento, pelas escolhas ou pela sobrevivência do paciente tende a aumentar a vulnerabilidade emocional, desgaste clínico e risco de perda da postura dialética. Sob essa perspectiva, a prática dialética exige que o terapeuta consiga cuidar profundamente sem ocupar uma posição de onipotência clínica. Isso significa reconhecer simultaneamente o compromisso ético com o tratamento e os limites inerentes da atuação profissional. Quando a empatia e envolvimento emocional ocorrem sem estrutura, limites claros e sustentação em equipe aumentam-se o risco de exaustão emocional, hiperresponsabilização e redução da eficácia terapêutica. A DBT, ela propõe justamente que o cuidado efetivo não depende de disponibilidade ilimitada. O sacrifício emocional contínuo do terapeuta e essa disposição todo o tempo, 24 horas, para estar ali à mercê do paciente, mas da capacidade de manter presença, aderência, validação e flexibilidade clínica de forma sustentável ao longo do tempo. Nesse sentido, consulta em equipe, supervisão, autocuidado e sustentação dialética tornam-se componentes centrais tanto para a proteção do terapeuta quanto para a manutenção da qualidade do tratamento. A terapia comportamental dialética ela foi desenvolvida como um modelo de tratamento estruturado e sustentado coletivamente, especialmente para o manejo de pacientes com alta suicidabilidade e desregulação emocional grave. Desde a sua formulação original, a Marsha Linehan enfatiza que terapeutas que trabalham com casos de alta complexidade emocional, eles necessitam de suporte contínuo, consulta em equipe e sustentação dialética para manter a aderência, motivação e eficácia clínica ao longo do tempo. Nesse contexto, a ideia do terapeuta heróico, entendido como um profissional que deve sustentar sozinho toda a carga emocional, responsabilidade clínica e manejo do risco, é incompatível com a filosofia da terapia comportamental dialética. A literatura demonstra que o isolamento profissional pode aumentar a vulnerabilidade emocional, a rigidez clínica, a hiperresponsabilização
e o risco de burnout, especialmente em terapeutas expostos continuamente a crises suicidas, comportamento autolesivo e intensa demanda interpessoal. A complexidade clínica do transtorno de personalidade borderline frequentemente exige tomada de decisão rápida, manejo simultâneo de múltiplas contingências e elevada responsividade emocional. Por essa razão, a DBT compreende a consulta em equipe não como um elemento opcional, mas como componente estrutural essencial do tratamento. A equipe de consulta funciona como espaço de validação, análise dialética, regulação coletiva e manutenção da aderência terapêutica, reduzindo o risco de polarização clínica e desgaste emocional do profissional. Sob essa perspectiva, a sustentação coletiva do terapeuta deixa de ser compreendida como fragilidade profissional e passa a ser entendida como condição necessária para a prática clínica, ética, dialética e sustentável em contextos de alta complexidade emocional. Na terapia comportamental dialética, a equipe de consultoria é considerada um componente estrutural essencial do tratamento, especialmente no manejo de pacientes com alta desregulação emocional e comportamento suicida. Diferentemente de modelos terapêuticos centrados exclusivamente no trabalho individual do terapeuta, a DBT foi desenvolvida a partir do princípio de que profissionais que atuam com casos graves necessitam de sustentação coletiva para manter eficácia clínica, motivação e postura dialética ao longo do tempo. Segundo Marsha Linehan, a equipe de consultoria possui funções clínicas específicas, incluindo o aumento da competência do terapeuta, fortalecimento da aderência ao modelo, redução do isolamento profissional e manutenção da motivação diante da elevada complexidade emocional do tratamento. A equipe também atua como espaço de análise dialética, validação profissional e regulação emocional coletiva, reduzindo o risco de polarizações clínicas, rigidez terapêuticas e desgaste emocional. O trabalho em equipe não deve ser compreendido apenas como supervisão técnica, mas como um sistema contínuo de sustentação clínica e emocional do profissional. Então, nesse contexto, a equipe favorece maior flexibilidade dialética, capacidade de síntese entre aceitação e mudança e manutenção da responsividade terapêutica em situações de alta demanda emocional. A formulação frequentemente utilizada na comunidade DBT de que a equipe de consultoria é para o terapeuta e a terapia é para o paciente sintetiza justamente essa função de sustentação, validação e regulação coletiva. Embora essa frase represente uma formulação conceitual e não uma citação literal da literatura, ela expressa adequadamente a filosofia da DBT, ao reconhecer que profissionais também necessitam de estruturas que favoreçam regulação emocional, adesão ao tratamento e manutenção de efetividade clínica. Então, sob essa perspectiva, a consulta em equipe deixa de ser entendida como um recurso acessório e passa a ser reconhecida como um fator central para a proteção do profissional, a qualidade da assistência e a sustentabilidade do tratamento em casos de alta complexidade clínica. Profissionais que atuam continuamente com pacientes de alta complexidade emocional, eles podem apresentar sinais progressivos de desgaste clínico e burnout, especialmente quando expostos de forma prolongada a crises suicidas, comportamento autolesivo e intensa demanda interpessoal sem sustentação adequada. No contexto da terapia comportamental dialética, esses sinais podem comprometer diretamente a capacidade do terapeuta de manter presença terapêutica, flexibilidade dialética e aderência ao tratamento. Do ponto de vista cognitivo, o burnout frequentemente se manifesta por aumento da rigidez clínica, o pensamento polarizado e redução da flexibilidade comportamental. Terapeutas emocionalmente sobrecarregados tendem a apresentar maior dificuldade em sustentar a síntese dialética, tolerar ambiguidades clínicas e adaptar estratégias terapêuticas às demandas contextuais do paciente. Isso pode favorecer respostas extremas, excessivamente rígidas, ou até mesmo respostas defensivas no manejo clínico. Em nível emocional, a literatura descreve aumento de irritabilidade, exaustão emocional, anestesia afetiva e redução progressiva da responsividade empática, fenômenos frequentemente associados à fadiga por compaixão e ao desgaste decorrente da exposição contínua ao sofrimento humano. Em muitos casos, os terapeutas passam a funcionar em estado persistente de hipervigilância emocional, com dificuldade crescente de recuperação psicológica entre atendimentos. Comportamentalmente, ali, sinais importantes incluem a hiperdisponibilidade, dificuldade de estabelecer limites sustentáveis e tendência à hiperresponsabilização clínica. Paralelamente, alguns profissionais podem desenvolver comportamentos de evitação, incluindo redução do engajamento emocional ou resistência em atender pacientes considerados mais graves ou emocionalmente demandantes.
Sob a perspectiva da terapia comportamental dialética, esses sinais que eu estou trazendo para vocês, cognitivos, comportamentais e emocionais, não devem ser interpretados como falhas individuais do profissional, mas como indicadores clínicos de necessidade de sustentação estrutural do trabalho em equipe, consultoria em equipe, supervisão e reorganização das condições de cuidado profissional. Reconhecer precocemente esses marcadores que eu estou trazendo para vocês é fundamental para preservar a aderência, efetividade clínica e sustentabilidade terapêutica ao longo do tempo. Na terapia comportamental dialética, a estrutura terapêutica não é compreendida apenas como organização técnica do tratamento, mas como um elemento central de proteção clínica tanto para o paciente quanto para o terapeuta. Marsha Linehan descreve a DBT como um tratamento altamente estruturado, justamente porque pacientes com elevada desregulação emocional frequentemente necessitam de previsibilidade, consistência e organização clara para reduzir vulnerabilidade emocional e aumentar a estabilidade comportamental. Então, nesse contexto, a estrutura também exerce função reguladora sobre o próprio terapeuta. Em cenários clínicos marcados por crises suicidas, comportamento lesivo e intensa demanda emocional, recursos estruturais reduzem caos terapêutico, diminuem sobrecarga decisional e favorecem maior clareza clínica. Sob essa perspectiva, pode-se compreender a estrutura como uma forma de compaixão aplicada, um conjunto de estratégias organizadas que sustentam efetivamente a clínica sem depender exclusivamente do esforço emocional do terapeuta. Entre os principais recursos protetivos da DBT estão a hierarquia de alvos, a análise comportamental em cadeia, protocolos clínicos claros e a consulta em equipe. A hierarquia de alvos organiza prioridades terapêuticas e reduz dispersão clínica diante de múltiplas demandas simultâneas. A análise em cadeia amplia a compreensão funcional dos comportamentos problema e favorece intervenções mais precisas e menos reativas. Protocolos consistentes aumentam previsibilidade clínica e reduzem ambiguidade decisional, especialmente em contextos de risco elevado. Além disso, a literatura contemporânea demonstra que estruturas clínicas claras favorecem maior aderência ao modelo DBT em contextos reais de atendimento. Pesquisadores observaram que dificuldades de aderência frequentemente aumentam em cenários com menor sustentação estrutural, especialmente diante de alta complexidade clínica. Paralelamente a esse trabalho que eu estou trazendo para vocês, nós temos ali a Jennifer junto com a Linehan, no manual de time de consultoria, elas reforçam que a consulta em equipe funciona como um importante fator protetivo para a manutenção da postura dialética, redução do isolamento profissional e sustentação emocional do terapeuta. Então, dessa forma, a DBT propõe que a efetividade clínica não depende apenas da empatia ou boa intenção, mas da capacidade de oferecer cuidado dentro de uma estrutura consistente, sustentável e dialeticamente organizada. Na terapia comportamental dialética, limites claros e consistentes são compreendidos como parte essencial da efetividade clínica, especialmente no tratamento de pacientes com elevada desregulação emocional e comportamento suicida. Marsha Linehan enfatiza que relações terapêuticas eficazes dependem não apenas da validação e disponibilidade emocional, mas também de estrutura, manejo consistente de contingências e previsibilidade interpessoal. Em contextos clínicos de alta intensidade emocional, terapeutas frequentemente podem sentir pressão implícita para manter disponibilidade constante, hiperresponsabilização clínica e envolvimento ilimitado como tentativa de proteção do paciente. Entretanto, a literatura demonstra que disponibilidade infinita não necessariamente aumenta a eficácia terapêutica e, em muitos casos, pode favorecer o desgaste emocional, perda de limites sustentáveis e redução progressiva da capacidade de presença clínica do profissional. Sob a perspectiva da terapia comportamental dialética, limites consistentes possuem função reguladora. Eles aumentam previsibilidade relacional, reduzem ambiguidades interpessoais e favorecem um ambiente terapêutico mais seguro e organizado para paciente e terapeuta. Além disso, limites adequados auxiliam na manutenção da aderência ao tratamento, diminuem respostas impulsivas no manejo clínico e protege a sustentabilidade da relação terapêutica ao longo do tempo. A literatura sobre o burnout também reforça que contextos profissionais marcados por excesso de demanda emocional, ausência de recuperação adequada e baixa diferenciação entre vida profissional e pessoal aumentam significativamente o risco de exaustão emocional e perda de eficácia clínica. Então,
Dessa forma, a sustentabilidade do terapeuta deixa de ser apenas uma questão individual de autocuidado e passa a representar também uma dimensão ética da prática clínica. Sob essa perspectiva, a DBT propõe que cuidado efetivo não depende da disponibilidade ilimitada, mas da capacidade de oferecer presença terapêutica consistente, estruturada e sustentável ao longo do tempo. Um dos princípios centrais da terapia comportamental dialética é a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Conceito originalmente desenvolvido por Marsha Linehan para orientar o tratamento de pacientes com sofrimento emocional intenso. Embora essa formulação seja tradicionalmente aplicada ao paciente, ela também oferece uma importante reflexão sobre a sustentabilidade emocional do próprio terapeuta. Profissionais que atuam continuamente com crises suicidas, comportamento autolesivo e elevada demanda emocional, frequentemente permanecem expostos a altos níveis de estresse interpessoal, hipervigilância clínica e sobrecarga psicológica. A literatura sobre burnout demonstra que a ausência de recuperação adequada, privação de sono, restrição de vida pessoal e enfraquecimento das redes de apoio estão associados a aumento significativo de exaustão emocional, redução da eficácia profissional percebida e comprometimento da qualidade do cuidado oferecido. Além disso, estudos sobre fadiga por compaixão indicam que a exposição prolongada ao sofrimento humano, sem espaços consistentes de recuperação emocional, pode favorecer a anestesia afetiva, desgaste empático e redução progressiva da capacidade de presença terapêutica. Pesquisadores reforçam que profissionais da saúde mental necessitam de práticas contínuas de sustentação emocional, descanso e conexão interpessoal para manterem capacidade de cuidado ético e sustentável ao longo do tempo. Sob essa perspectiva, aspectos frequentemente considerados secundários, como sono adequado, rede de apoio, descanso e manutenção de interesses, além da clínica, passam a ser compreendidos como fatores centrais da proteção clínica. A sustentabilidade emocional do terapeuta não representa apenas benefício individual, mas condição necessária para a manutenção da aderência, responsividade emocional e efetividade terapêutica em contextos de alta complexidade clínica. Então, dessa forma, a filosofia da DBT convida também o terapeuta a construir uma vida que possa ser sustentada com presença, humanidade e equilíbrio. Porque não existe prática clínica sustentável sem cuidado sustentável. A terapia comportamental dialética foi construída a partir justamente de uma síntese entre a ciência comportamental, a filosofia dialética e a validação humana profunda. Então, desde a sua formulação original, a Marsha Linehan ela enfatiza que a efetividade clínica não depende de perfeição técnica absoluta, mas da capacidade do profissional de permanecer presente, responsível, dialético e comprometido com o processo terapêutico ao longo do tempo, ok? Então, no trabalho com pacientes de alta desregulação emocional, o terapeuta frequentemente é confrontado com sofrimento intenso, incertezas clínicas e elevada carga emocional. Nesse contexto, a expectativa implícita de desempenho impecável e disponibilidade ilimitada pode favorecer a exaustão, a hiperresponsabilização e perda progressiva da própria capacidade de cuidar. A literatura contemporânea em DBT reforça que a sustentação emocional do terapeuta não representa fragilidade profissional, mas condição necessária para a manutenção da aderência, da flexibilidade clínica e eficácia terapêutica. Sob a perspectiva dialética, a prática clínica efetiva exige equilíbrio contínuo entre competência técnica e humanidade, entre responsabilidade clínica e reconhecimento dos limites humanos do terapeuta, pois a DBT propõe justamente que presença terapêutica sustentável depende de estrutura, consulta em equipe, validação, supervisão e compromisso contínuo com o desenvolvimento profissional e pessoal. Assim, mais do que formar terapeutas perfeitos, a DBT convida a construção de terapeutas capazes de sustentar cuidado ético, dialético e compassivo de maneira consistente e duradoura. Porque a continuidade da presença terapêutica talvez seja uma das formas mais profundas de cuidado que um profissional pode oferecer. Então, para encerrar, eu gostaria novamente de agradecer pelo convite, pela escuta e pela oportunidade de compartilhar essa reflexão hoje aqui com vocês, falar sobre prevenção de burnout em terapeutas de casos complexos, acima de tudo, falar sobre a sustentabilidade do cuidado em saúde mental. E eu acredito profundamente que cuidar do terapeuta não diminui a qualidade do tratamento, pelo contrário, é justamente o que possibilita que ele continue existindo com presença, com humanidade, com ética e efetividade ao longo do tempo. Eu espero que essa conversa aqui com vocês possa contribuir não apenas para a prática clínica de vocês, mas também para a forma como cada um tem cuidado de si mesmo dentro dessa profissão tão exigente e, ao mesmo tempo, tão profundamente humana.
E para quem tiver interesse em aprofundar seus estudos em terapia comportamental dialética, nós, da DBT Paraná, oferecemos cursos de capacitação, formação de profissionais e atualmente estamos com matrículas abertas para a nossa pós-graduação em DBT. E as aulas vão iniciar ali em agosto de 2026. Então, para mais informações, vocês podem acessar o nosso site, que tem ali no slide. Agradeço pela presença de todos vocês. E agora eu gostaria de abrir espaço para perguntas, dúvidas e reflexões. Gledna, perfeita a sua apresentação. É um tema muito pertinente, né? Porque nós, da área, a gente sempre busca realmente saber sobre a técnica, como passar o melhor para o nosso paciente, a melhor técnica, a melhor abordagem, mas a gente sempre esquece de olhar para nós mesmos, né? E enquanto a gente estiver bem, com a estrutura boa para atender, a gente tem a maior qualidade no nosso atendimento. Obrigada, né, por essa palestra muito enriquecedora. Tem uma pergunta aqui da Isadora de como equilibrar disponibilidade clínica e preservação da vida pessoal. Perfeito, bem pertinente. O equilíbrio entre disponibilidade clínica e preservação de vida pessoal não é construído a partir de extremos. Estar sempre disponível versus ser totalmente inacessível, mas sim da dialética, da síntese entre cuidado do paciente e sustentabilidade do terapeuta. Então, a DBT parte do princípio de que os profissionais também possuem limites biológicos, emocionais e contextuais. Então, um terapeuta exausto, ele tende a perder efetividade, aumentar a rigidez, invalidar mais sem perceber e apresentar maior risco de burnout. Então, por isso, preservar a própria vida não é egoísmo clínico, é parte da responsabilidade terapêutica. Então, a gente tem aqui alguns princípios bem importantes dentro da terapia comportamental dialética. Primeiro, clareza de limites desde o início. Eu sempre falo isso para os nossos alunos. Agora, o paciente precisa saber quando, como e para que pode acessar o terapeuta. Limites claros reduzem insegurança e evitam relações caóticas ou dependentes. Segundo ponto, disponibilidade estratégica, não ilimitada. Na DBT, o contato entre sessões existe para promover generalização de habilidades e prevenção de crises, não para substituir vínculo social, regular emoções constantemente ou oferecer suporte irrestritivo. Outro ponto que eu venho batendo na tecla desde a apresentação, consulta para o profissional. Não se atende casos graves sozinhos. Então, a DBT entende que profissionais precisam de equipe, supervisão e consulta, justamente para não carregarem sozinhos casos complexos. Sustentabilidade clínica é um objetivo do tratamento, ok? Outro ponto, o autocuidado como compromisso ético. Sono, descanso, relações pessoais, lazer e pausas não são extras. São fatores que mantêm a capacidade de atenção plena, mindfulness, validação e tomada de decisão clínica. Se a gente trabalha isso, cobra deles, porque isso a gente trabalha para reduzir a vulnerabilidade à mente emocional, nós temos que modelar esse comportamento. Então, o autocuidado entra como um compromisso ético. Último ponto, mas não menos importante, flexibilidade dialética. Existem momentos em que maior disponibilidade será necessária, como períodos de alto risco, e existem momentos em que será necessário reforçar a autonomia do paciente e proteger limites. O equilíbrio não é fixo. Ele é continuamente ajustado. Uma síntese possível dentro da DBT seria: o terapeuta eficaz é simultaneamente compassível e limitado. Ok? Então, a gente todo o tempo está equilibrando as estratégias. Então, não existe esse ou isso ou aquilo. Como o pensamento dicotômico, eu entrei ali no final e eu vi que alguém tinha falado da relação ali do pensamento dicotômico, né? Então, basicamente isso, a gente foge da dicotomia dentro da DBT. Por quê? Porque a gente entende que tem uma relação muito forte com a desregulação emocional. A própria Marchaline já fala que as extremidades geram sofrimento. Quando ela fala as extremidades geram sofrimento, as extremidades geram o quê? Desregulação emocional. Por quê? Porque ele reduz experiências complexas a extremos absolutos. E quando a mente interpreta situações sem nuances, as emoções tendem a surgir também de forma intensa e mais intensa. Por exemplo, se eu errei, então eu sou um incompetente, eu sou burro. Então, esse tipo de interpretação aumenta a intensidade emocional, aumenta a impulsividade, aumenta a sensação de rejeição, a vergonha, a raiva, inclusive a desesperança. Então, na terapia comportamental dialética, entende-se que muitas pessoas emocionalmente vulneráveis têm dificuldade em integrar os opostos ao mesmo tempo. Ou seja, podem perceber alguém como totalmente bom ou totalmente ruim. Ok? A abordagem dialética busca justamente desenvolver a capacidade de sustentar duas verdades simultaneamente. Por exemplo, sim, eu cometi um erro e ainda continuo sendo uma pessoa competente. Quando o pensamento deixa de ser rígido e passa a incluir nuances, o sistema emocional tende a se regular melhor. Isso acontece porque o cérebro sai do estado de ameaça extrema e passa a interpretar a realidade com mais flexibilidade, ok? Então, na prática clínica, o pensamento dicotômico costuma aumentar as crises emocionais, só respondendo aquela pergunta anterior lá atrás, né? Piorar conflitos interpessoais, favorecer comportamentos impulsivos, dificultar resolução de problemas e manter também o ciclo de invalidação. Então, por isso,
em DBT e em outras abordagens cognitivas, trabalhar flexibilidade cognitiva é uma parte importante da regulação emocional, ok? Então, a ideia é ajudar a pessoa a perceber que a experiência humana raramente está apenas nas extremidades, tá bom? Algo mais? Tem outra pergunta aqui. Como terapeuta pode reconhecer seus próprios limites sem vivenciar isso como uma incompetência profissional? Lembra que eu falei anteriormente que não se atende casos complexos sozinhos? Se o profissional que atende ali casos complexos, ele está sozinho, fica mais difícil. Então, além da equipe de consultoria, é muito importante também o processo terapêutico. Então, o profissional, ele precisa estar em terapia, se conhecer, ok? Então, é obrigatório a terapia para os profissionais que atuam com DBT. Por quê? Porque o autoconhecimento é quem vai ajudar, ok? A gente não pode passar por cima dos nossos limites. Nossos limites são inegociáveis, né? Então, além do profissional, nós temos quem? A equipe de consultoria. A equipe de consultoria, nas reuniões, sinalizam, tá? Os nossos colegas, Cleidna, será que aqui não está batendo? Isso aqui não seria um limite seu? Às vezes eu posso não conhecer. Então, o coleguinha pode dizer, Cleidna, será que isso daqui não seria um limite seu? Não está batendo um limite seu? Ok? Faz sentido? Então, às vezes, o processo de autoconhecimento. Então, quando o profissional não tem muito, a gente, né? Terapia individual vai ajudar. Mas o trabalho em pares é muito rico, gente. Eu não conheço prática clínica isolada porque eu já me desenvolvi, eu já nasci da DBT. Então, eu não me imagino trabalhando sozinha, porque trabalho em equipe é muito rico, tá bom? Algo mais? Perfeito, Cleidna. As perguntas encerraram. Muito enriquecedor te ouvir falar. Eu agradeço pelo convite, pessoal. Então, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.